de hoje, o tema da palavra de hoje é o novo pacto. Vamos falar sobre a nova aliança, né? Não a igreja, a nova aliança, é a nova aliança. Piadinha essa palavra. Queria começar essa palavra te pedindo um pouco de atenção para ela, que a gente vai ter vários textos, que você possa acompanhar direitinho, tá bom? Anotar, se estiver anotando, faz muito bem. Quem quiser acompanhar os textos, o Gabriel vai estar ágil aí na tela, vai dar tudo certo. O texto base que a gente vai usar aqui é Lucas capítulo 22, do versículo 15 ao 20, primeiro. Esse texto fala de quando Jesus ministrou a Santa Ceia. E aí é o mestre fazendo, né? E aí não é Paulo, não é Pedro, aí é o próprio. O bambambam da parada. Nosso próprio Senhor Jesus ministrando a ceia. E algo muito interessante como ele fala aqui. Lucas, ele escreve o seu evangelho depois de uma pesquisa. Lucas não andou com o Senhor. Lucas foi discípulo de Paulo ali, e ele fez uma pesquisa, ele começou a consultar e teve por base o evangelho de Marcos. Então, o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então, segue-se o entendimento que tanto Mateus quanto Lucas tiveram como base o evangelho de Marcos. Para quê? Para que escrevessem para pessoas diferentes, para, como é que eu posso dizer, comunidades diferentes, vamos dizer assim. Marcos escreve para os romanos, Mateus para os judeus, Lucas para os gentios, e assim cada um tinha o seu propósito. Não foi escrever por escrever, cada um tinha o seu propósito para ser escrito. Então, Lucas, quando ele vai fazer o relato de alguma coisa, ele é um médico, um homem letrado, inteligente, doutor. Então, ele começa a fazer meio que como se fosse um documentário. Digamos que o Lucas fosse o Brasil paralelo dos tempos de Jesus. É um cara que vai atrás e pesquisa, entrevista e começa a ver algumas coisas e pergunta com quem andou, né? E fala, cara, você andou com Jesus, o que ele disse naquele momento, como que ele fez. Então, é um dos evangelhos mais detalhistas que a gente pode ler, é o evangelho de Lucas. Eu sou, assim, um fã de carteirinha da teologia lucana, muito bom mesmo. Diz assim, Lucas 22, verso 15 em diante, diz: E disse-lhe, Jesus, é claro, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, pois vos digo que não a comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graça, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu-lhe dele, dizendo: Isso é meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice, é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vocês. Jesus, nesse momento, ele vem falando muitas coisas e é interessante como a revelação ela é progressiva, porque desde o começo do ministério de Jesus, quando ele chama todos os 12, quando ele começa a separar os apóstolos, ali os discípulos e tal, porque espero que você saiba a diferença entre os discípulos e os apóstolos, amém? Quem sabe a diferença, levanta a mão. Amém, maioria. Qual a diferença? É que os apóstolos, ele traz para um grupo de 12, e os discípulos, eram muitos discípulos seguidores de Jesus. Algumas contas falam em 120, outras falam em 500 seguidores de Jesus. E algumas contas ainda falam um pouquinho mais, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. O importante é que ele, então, está nesse momento de última ceia. Então, ele, com o tempo, você percebe que ele fala muitas coisas, ele diz assim, no momento certo vocês vão entender. No momento certo vocês vão entender. Ou seja, Jesus está dando uma informação dizendo, guarda isso, que já já vocês vão entender por que isso está acontecendo. E a cruz, e o sangue, e a crucificação, e como diz o texto, a paixão dele, é algo a ser entendido com o tempo pelos discípulos. Tanto que, quando ele começa a falar de morte, aí daquele climão tenebroso, esse mestre, não fala isso de ti mesmo, não, ninguém vai te tocar, não. Nós dois aqui, que a gente faz jiu-jitsu na igreja, a gente vai te defender. E tal, e eles começam a dizer isso, e cara, que é só menino, né? O mais velho era Pedro. Então, eles ainda não tinham entendido algumas coisas. E então a ficha agora começa a cair aqui.
E Jesus então anuncia para eles aqui a nova aliança, no qual ele veio implantar através da cruz do Calvário. A cruz, ela é o startar da nova aliança. Olha o que diz Hebreus 9,15. Por isso, é mediador de um novo pacto para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados receberam a promessa da herança eterna, pois onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. O que esse verso está dizendo é que a morte de Jesus se fazia necessária para que o testamento valesse. Imagina se o Éder, né, que está aqui na frente, logo pegar logo aí como exemplo, ele tem um filho e o Éder e a Sara começam a prosperar muito, tem muitas riquezas, amém? Glória a Deus, recebe. E aí eles começam a deixar um testamento para o seu filho. Só que, até que eles morram, tudo é deles. O menino só vai tomar conta e receber herança depois que eles morrerem. Então, o testamento só vale após a partida do testador. É por isso que é ofensivo o filho pródigo chegar com o pai e dizer assim, me dá a minha herança. Porque ele quer uma herança com o pai vivo, ou seja, ele está matando o pai para ter herança. Então isso é ofensivo. Então a morte de Jesus, ela traria então o startar da nova aliança, do novo pacto. Deus fez com o povo de Israel uma aliança. Ou seja, um pacto, né, uma forma de agir, uma forma de pensar, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas pelaquela aliança da lei. Mas esta aliança não era perfeita. Por que não era perfeita? Porque ela tinha que ser repetida. Não podia aperfeiçoar ninguém. Por quê? Porque essa antiga aliança, ela não aperfeiçoava, ela não transformava, ela disciplinava, mas ela não transformava o pecador. O pecador, então, ele era disciplinado, às vezes até morto, mas ele não era transformado. Ele não era curado, ele não era transformado em outra pessoa. Olha o que diz Hebreus 10, 1 e 4. Como eu disse, vários textos a gente vai usar hoje, tá, meus amigos? Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz: porque a lei, tendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos? É uma pergunta. Pois tenham sido uma vez purificados os que prestavam o culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas, nesse sacrifício, cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que sangue de bodes e de touros tire pecados. Mas aí então, o que o escritor de Hebreus está dizendo é o seguinte: é por isso que todo ano o sacrifício, por isso que todo ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, porque aquele sacrifício, aquela antiga aliança não mudava o pecador, apenas cobria o pecado. Então, não havia transformação, não havia mudança, havia disciplina. E aí o que acontece? Deus, então, através do seu profeta Jeremias, ele traz uma maravilhosa promessa. Olha o que diz, Jeremias 31, 31. E eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, e a escreverei em seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse pacto, então, essa nova aliança, não é mais aquela aliança do Egito, não é aquela aliança da saída do Egito com Moisés. Agora, esse é o pacto que Jesus vem pregar. Esse é o pacto que Jesus vem proclamar, a nova aliança, através do seu sangue. E o que acontece é que, agora,
a antiga aliança, ela não é esquecida, ela não é interrompida, ela é cumprida e finalizada. Então agora a antiga aliança, ela deixa de ser vigente e entra agora uma nova aliança, um novo pacto, então começa a ser validado pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele abriu através do seu sangue. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, artigo definido ou específico, que somente por ele. E aí acontece algo extremamente profundo e desafiador. A nova aliança, ela se torna o único caminho de acesso. Então agora não tem mais, os judeus, porque eu não sei se você acompanha um pouco disso, mas eu percebo que no mundo, não vou dizer mundo gospel, mas no mundo da cristandade, digamos assim, existe uma idolatria judaica muito grande. Quando fala em judeu, fala assim, já pensa que o cara é muito sábio, já pensa que o cara é cheio de conhecimento, o judeu, o talit, o quepá, não sei o que, tarará, pipipi, papapá. Mas aí que entra algo poderoso, porque se essa antiga aliança foi finalizada, para que o cristão então está entrando na igreja com uma arca da aliança? Se a antiga aliança foi finalizada, para que a estola sacerdotal? Para que judaizar a igreja, se a igreja agora não é mais judaica, a igreja agora é de Deus. Ela está andando e seguindo o único caminho. Não há mais uma lei de homens para nos guiar. A palavra diz, olha, escreverei no teu coração, as tábuas do teu coração. Nesse lugar é que escreverei a minha lei. E a caneta de Deus para o teu coração se chama Espírito Santo de Deus. E a partir de então, Ele é o teu professor. Ele é o teu guia. Através do sangue de Jesus que te remiu, que perdoou teus pecados e transformou você, te fazendo a habitação do Espírito. E agora esse sangue sim pode te transformar. Esse sangue sim pode te mudar. Esse sangue sim pode mudar não só a sua vida, mas sua mentalidade, o seu comportamento, sua casa, sua família, tudo ao seu redor. Porque esse sangue é muito mais valioso que sangue de bode, que sangue de carneiro, que sangue de bois. É um sangue santo, puro, que não experimentou o pecado. E a Bíblia diz, aquele que não viu pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, deixa eu tomar uma água aqui. Agora o bicho pega. Na verdade, o bicho solta. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha isso, cara. Presta atenção. Meu Deus. Não olha para o seu irmão. Não diga nada para ele. Olhe para ti. Presta atenção. Se liga, te liga. Olha isso aqui. Efésios 1, 3. A gente usa esses versos pinçados assim e fala, bendito seja Deus do Pai e tal. Mas vamos ler contexto hoje. Olha isso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o consentimento. Algumas versões dizem beneplácito. Que palavra, hein? Da sua vontade. Para louvor de sua glória, da sua graça, no qual deu gratuitamente no amado. Em que temos redenção pelo seu sangue. A redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo, mais uma vez, o beneplácito, o consentimento que nele propôs,
para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Cara, que verso! Ele está dizendo que o Deus bendito te abençoou em todas as bênçãos em Jesus. Ele te encheu de graça e te remiu em Cristo. E aí, ele fala, olha, nós temos a redenção através do sangue de Jesus, e ele fez isso para louvor de sua glória, mas tudo que temos e que podemos receber de Deus está em Cristo, em Jesus, unicamente. E no verso 10, ele abraça esse contexto e amarra e diz assim, porque na dispensação da plenitude dos tempos, tudo vai convergir em Jesus. Dispensação é uma medida de tempo. Dispensação é, por exemplo, você trabalha 8 horas por dia. Então isso é uma dispensação de tempo. 8 horas por dia você está lá no seu trabalho. Um pouquinho mais. Mas são, pela CLT seriam 8. E aí o que acontece? Essa é a dispensação, ou seja, uma medida de tempo. E aí fala a dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, está medindo e no fim tudo irá convergir em Jesus. Tudo vai ter que passar por Jesus. Ah, pastor, mas o povo de Deus, os judeus, tudo tem que passar por Jesus. Ah, mas eu sou um homem bom, eu não sei o que, tudo tem que passar por Jesus. Ah, mas eu fiz ofertas, eu fiz obras, tudo tem que passar por Jesus. Nada, nada. Ele disse, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então agora a nova aliança, ela é a aliança do Filho de Deus. Ela é a aliança do Cordeiro de Deus. Ela é a aliança de Jesus Cristo. Então tudo é dele, por ele e para ele. A partir de então, o maior parâmetro de vida que a gente tem se chama Jesus. E agora então, o Novo Testamento, de Atos para frente, todo o parâmetro para qualquer assunto da nossa vida, ele passa por Jesus. Essa palavra, por meio dele, essa palavra no grego é a palavra dia, aonde nós temos a palavra diâmetro. Né? Então, quando você, por exemplo, você faz um círculo, uma elipse, e diz assim, ele tem 60 centímetros de diâmetro. O que isso quer dizer? Que daquele círculo, passando uma linha reta, ela mede 60 centímetros. Ou seja, o que é o diâmetro? É uma linha reta no meio do círculo. Ou seja, a nossa vida, então, essa linha reta que passa no meio, é Jesus. Ela tem que passar, tudo vai convergir nele, tudo vai cair para dentro dele. E aí, por exemplo, deixa eu te dar alguns exemplos aqui. O reino de Deus é o reino do Filho. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o reino é o reino do Filho amado. Ah, e o caráter que Deus quer que você tenha é o caráter do Filho. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida, então, a partir de agora, tudo vai convergir em Jesus, meus amigos. Ah, como que Deus quer que eu me comporte no meu trabalho? Efésios 6, 5 diz, vocês servam, obedeceis os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo somente à vista para agradar aos homens, mas como os servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como que Deus quer, então, que você se comporte no seu casamento? Efésios 5, 22. Mulheres, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao
Senhor. Aos homens, homens, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Perceba que todas as áreas da nossa vida, o parâmetro agora é Jesus. Como que eu tenho que ser esposa? Como Cristo quer. Como que eu tenho que ser marido? Como Cristo quer. Como que eu tenho que ser funcionário? Como Cristo quer. Como que eu tenho que ser um pastor, um servo de Deus? Como Cristo quer. E o que acontece é que o reino de Deus, o centro é Jesus. Foi por isso que a rapaziada da teologia caiu matando no David Leonardo, quando ele disse que no centro do coração de Deus você está. É mentira. No centro do coração de Deus está Jesus. E aí a Bíblia diz, se você quer estar em Deus, esteja em Cristo. Então você dentro de Cristo está no centro. Fora disso, é periferia e baixada. O cristianismo, meus amigos, é uma religião que serve a Cristo. Ah, não é religião, tudo bem. Não vamos discutir isso agora. Mas o cristianismo é o serviço a Cristo, é ser servo de Cristo, é servir a Jesus, é você ser submisso e escravo de Cristo. Ele te comprou. Ele não pediu por favor. Ele não disse, querido Wellington, venho por meio desta solicitar a vossa presença no meu reino. Vossa Excelência quiser participar, então, venha. Traga seus fardos, pecados e delitos. Nós te aceitamos como estás. Foi assim, meus amigos? Quer vir, vem. Agora larga tudo. Vem do meu jeito, vem da minha forma. Vem como eu quero. E aí a gente teve que largar a tralha toda. Os pesos. Ainda estamos largando um bocado ainda. E aí caminhando com ele. Sabe? E o perigo está em estar servindo a nós mesmos, tentando entrar no reino de Cristo. Estar querendo fazer da nossa vontade. Sabe? Tudo, exatamente tudo está ligado a Cristo. Sabe, a obra redentora, ela é uma obra de Deus. Você não tem mérito na salvação. Eu já disse aqui que tem gente que pensava assim, eu sou salvo e vou receber a minha coroa. Não vai não. Não vai porque a salvação não é obra tua, não é mérito teu. Você não recebe galardão por ser salvo. É uma obra de Cristo. O seu galardão é pelo trabalho a Cristo. Mas por salvação? E aí, não há nada que a gente possa fazer, não há nada que a gente possa cativar o coração de Deus, não há nada que a gente possa fazer então para ser salvos, a não ser aceitar e receber o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Aceitar e receber. E aí aceitar e receber não é vir aqui na frente, levantar a mão e dizer assim, eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso faz parte da sua decisão pública. Mas a decisão pública, ela precisa e necessita de uma decisão pessoal de serviço a Cristo. Serviço, isso, serviço. Servir como servo. Então a pergunta é, o quanto que você tem de Cristo na sua vida? O quanto que você tem, então, desse Senhor dentro de você? Porque, como eu disse, a gente vai ler alguns contextos aqui. E olha o que diz João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Porque a gente fala muito, vamos fazer um teste aqui. Quem sabe aqui João 3,16 decorado? Eu não vou pedir para você ler. Oi? Falhou. Já está. Não, mas deixa lá, vai dar certo. Quem sabe decorado? Sem mentir, porque tu está vendo lá. Olha. Todo mundo sabe João 3,16 decorado. Agora, deixa eu te dar um conselho. Decora 17. Porque faz parte, está amarrado, está junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Deus enviou seu filho ao mundo, não para condená-lo, mas para salvar por ele.
através dele, guiar por entre ele, passar por ele. E o 18 diz, olha, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque quem não crê no unigênito Filho de Deus. E aí o verso mais terrível da Bíblia, João 3,19, porque este é o julgamento, a luz veio para o mundo, e os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Um amigo pastor fez uma aplicação desse verso. Ele falou assim, você está com câncer terminal. E aí eu apareço com remédio e digo, bebe e vive. Mas assim, nunca mais tu volta para a tua vida normal. A pessoa diz, me deixa morrer. É o que esse verso diz. Os homens amaram suas trevas. Os homens amaram aquilo que o está fazendo morrer. Os homens amaram aquilo que o está condenando. E agora perceba então que a convergência que acontece em Jesus, a convergência que aponta para Cristo não está entrando em coisas pequenas. É pecado ou não é? Isso aqui é de Deus ou não é? Isso aqui pode ou não pode? Brincar na beira do poço do pecado pode ou não pode? A Bíblia diz, você ama as trevas ou ama a luz? Porque esse vai ser o teu julgamento. Jesus veio para você, você não quis, então você já está condenado. Não, eu tenho minhas dificuldades. Não quero saber das suas dificuldades. É luz ou trevas? E aí? A Santa Ceia, meus amigos, não é apenas uma lembrança da Páscoa, mas é a celebração da aliança do Filho. A Santa Ceia não é, nós saímos do Egito. A Santa Ceia é, Ele te resgatou do império das trevas. Ele te levou para o reino do Filho amado. Ele te tirou então de um ambiente, de um lugar, e agora Ele faz e te leva para esse lugar de relacionamento com o Filho, de sentar à mesa com o Filho. E aí eu te pergunto agora, cara, isso aqui vai mexer com a gente e a gente vai cear depois disso? Eu falo isso para você pensar que está acabando, amém? A Santa Ceia ela é uma celebração dos filhos. A Santa Ceia é uma celebração do reino do Filho. Mesa é para filho. Quando aquela mulher chega para Jesus e diz, Senhor, minha filha está endemoniada. O que ele fala? Não é bom dar o pão aos cachorrinhos. Ele está falando, o pão da libertação é para os filhos. O pão da libertação é para quem serve. E aí ela se quebranta e diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E a partir de então ela tem acesso à libertação da filha dela. O que acontece aqui? Por que Jesus, então, não fez a Santa Ceia com a igreja lotada? Pensa comigo. Por que Jesus não fez a Santa Ceia? Cara, ele estava num gramado, tinha 5.000 pessoas com ele. Se fosse um evento, ele já tinha pão suficiente, já tinha multiplicado o pão ali. Ele já tinha peixe suficiente, agora era só multiplicar só mais uma vez os vinhos. Ele já sabia a manha, ele já tinha o esquema. Ele já sabia como fazer. Tinha mais de 5.000 pessoas ali. Deixa eu te contar um negócio. No meu cálculo, tinha uns 10 a 15 mil. Por quê? Porque onde tem um homem, tem muito menino. E mulheres e meninos e crianças não eram contados pelos judeus, só contavam os homens. Então, se tinha 5.000 homens, tinha muita mulher e muito menino também. Imagina aquela multidão. Por que Jesus então não fala assim, gente, vamos fazer agora uma grande Santa Ceia, celebrar ao Senhor nesse lugar? Porque eu te respondo, porque mesa é lugar de discípulo, não lugar de seguidor. A Santa Ceia do reino do Filho, ela é a celebração daqueles que entenderam que servem ao Filho e que tudo é dele, por ele e para ele.
A Santa Ceia não é apenas uma celebração qualquer. A Santa Ceia não é uma celebração que, vamos lá, todo mês tem o culto de Santa Ceia. Não posso perder o culto de Santa Ceia, porque se eu perder, o jacaré abraça. Não, não é isso. A Santa Ceia é o culto dos filhos. Se você pega, então, os contextos ali aplicados na Santa Ceia, a gente vai ver algumas coisas tenebrosas na Santa Ceia. Primeira lição que a gente aprende com a Santa Ceia: fidelidade. Você é fiel a Cristo e a seus princípios, porque na mesa, como a gente sempre disse aqui, a mesa revela, a mesa vai mostrar se você é fiel ou não a Jesus e seus princípios. A mesa vai expor você se você é ou não fiel aos seus princípios. Prova isso, pastor, prova. Na hora da Santa Ceia, Jesus falou assim: ei, meus amigos, cara, imagina isso no meio do jantar. Eu fico imaginando assim, porque eu sou um cara que eu tenho as lembranças atreladas. Por exemplo, um cheiro, aí eu lembro, esse perfume, cara, aquele ambiente, um cheiro daquele ambiente lá, o som daquele lugar, eu sou muito assim. Eu fico imaginando o clima que ficou naquela mesa quando Jesus diz assim: pessoal, eu vou morrer e no meio de vocês aqui tem um que vai me trair. Ixi, meu irmão. E a galera começou: quem é? Não, sou eu não, é tu, é tu? Não, sou eu não, é tu? É tu, não. Eu sabia que era tu. Não, sou eu não, rapaz, tá doido, me livre, isso aqui e tal. E aí todo mundo, quem será que é o X9? Quem será? E aí Jesus olha assim e fala assim: aquele que botar pão comigo aqui, que molhar o pão comigo, esse vai ser o traidor. E aí o cara vai lá e todo mundo, é tu? Calma, não é porque eu olhei para cá que é só o negócio. E aí, o que acontece? A mesa revelou Judas. Então a mesa de comunhão vai revelar se você está disposto ou não a servir Jesus. Porque o erro de Judas, preste atenção, o erro de Judas não foi não querer servir. O erro de Judas foi querer servir o Jesus que ele queria e não o Jesus que estava ali. Judas queria que Jesus fosse um revolucionário. E Jesus queria ser o Deus de Judas. E queria que ele fosse seu povo, seu filho, seu discípulo. Te pergunto nessa noite: você quer Jesus ou você quer o seu Jesus? Você quer Jesus da sua forma ou você quer Jesus do jeito dele, da forma dele, como ele quer? Por quê? A gente pode estar numa mesa e você pode ter várias intenções. Os discípulos ali, todos eram diferentes, tinham profissões diferentes, e eram de regiões diferentes, temperamentos diferentes, motivações diferentes, pensamentos diferentes. Eram homens diferentes, mas naquele momento o desafio era: larguem tudo para me servir. Então agora Jesus ele começa a provar a aliança de cada um. Deixa eu te falar, as nossas alianças serão provadas. A sua fidelidade será provada, meu amigo. Imagina você que é casado, quando uma mulher bonita, linda, maravilhosa, muito mais bonita que a sua esposa, muito mais bonita do que, muito mais elegante, enfim. Nesse momento, você está sendo provado. Porque o que é o casamento? Colocar uma aliança no dedo. Ele está dizendo para a sua esposa e para o mundo inteiro ver, dizendo: eu escolhi ela, independente das outras. Isso é casamento, isso é aliança. E toda vez que você está sendo posto diante de uma situação dessa, você está dizendo: eu escolho ela. Então, você tem que escolher a sua esposa todos os dias. Com Jesus, não é diferente. Você tem que escolher Cristo todos os dias. A sua fidelidade será provada, meu amigo, minha amiga. Você será provado.
O nosso coração, a nossa aliança passa por testes, sim. Sabe, é interessante ver que Jesus ele começa a dizer, quando ele aparece para Pedro, ele diz assim, você me ama? Então, cuida das minhas ovelhas. Ele pergunta isso 3 vezes. Sabe o que é engraçado? É que Pedro estava com a galera dele lá. Sabe como soa essa pergunta para mim? Você ama a gente ou você ama a sua gente? Você ama os meus ou os seus? É o seu jeito ou é o meu? Porque é muito confortável para a gente amar a nossa gente. Mas e amar quem Jesus manda amar? Entende? Então que Jesus, a gente tem que fazer o que Ele está dizendo. A segunda coisa que a gente aprende na mesa é humildade. Porque naquela mesa, Jesus então lava os pés dos seus discípulos. Olha o que ele diz em João 13, verso 1. Diz assim, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Olha que intensidade, gente. Enquanto guiavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregar tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltara, levantando-se da ceia, tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu-se e enxugar-lhes com a toalha. E depois deitou água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingido. Então Jesus agora ele começa a dizer, nesse ambiente de mesa, agora é hora de servir ao teu irmão. É hora de você dar para ele aquilo que eu te dei. Eu sinceramente eu busco te servir do que eu posso. Talvez o meu lava-pés seja as palavras de quarta, de domingo. Talvez as mesas e tudo isso seja a forma com que eu tenho para te entregar o que eu recebo de Deus. Sabe, trazendo algo novo, fresco do céu para você. E isso que a gente precisa compreender e entender como igreja, que aquilo que eu carrego, recebi de Deus, eu necessito obedecer a Jesus, sendo humilde e transportar isso para o meu amigo. E passar isso para o meu irmão. Sabe, vou te falar um negócio. A igreja brasileira, guarde isso no seu coração, ela caiu no engano do diabo, no engano de Satanás, em usar, precisamos ganhar o mundo, precisamos sair das 4 paredes. Eu sei, todo mundo precisa disso, mas deixa eu te falar, o que acontece é que nasce então, debaixo dessa falácia, corações rebeldes, que não querem andar em família, nem amar o seu irmão. Agora eu vou para o mundo evangelizar. Mas como pensar na Olívia, como dizia o pastor Genildo, e não amar a irmã Olívia? Como pensar em quem tem lá fora, se não sirvo quem está aqui dentro? Quantos missionários foram para as missões porque eles não conseguiram obedecer o seu pastor? Eu tive um cara debaixo da minha cobertura, que ele abriu, lá a gente tinha assim, tinha células e tinha o GE, que chamava Grupo de Evangelismo. Ou seja, a célula era assim, ia alguém da célula com mais um, mais dois e começavam a visitar alguém. E aí se tornava um GE, o Grupo de Evangelismo. E ali eles iam crescendo nessa oração, nessa reunião, até se tornar uma célula padrão. Esse cara abriu mais ou menos 10 GEs no bairro em que eu liderava as células. 10 GEs. Aí o pastor chegou para mim e falou, esse cara é muito frutífero, esse cara é muito evangelista. Eu falei, ele é um rebelde, pastor. Nunca me ouviu. Nunca quis me obedecer. Correr do discipulado igual o diabo corre da cruz. Sabe o que aconteceu? Num dos GEs, ele caiu sexualmente com a pessoa que recebia ele na casa. João capítulo 13, verso 13. Olha o que diz lá. Vocês... Oi, ok? Tudo certo? Aqui fez um negócio aqui. Tchau. Vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou.
Ora, se eu sou Senhor e Mestre e vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. E em verdade eu te digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele quem enviou. Saibam dessas coisas e felizes serão se vocês praticarem. Nós nascemos para servir ao reino do Filho. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Imagina você saber que alguém do seu lado está morrendo. E o pior, alguém chegar para você, contar que está tendo uma vida em pecado, contar que está tendo uma vida caída diante de Deus, e você ainda ri e ainda brinca com isso, em vez de dar uma palavra, de exortar, de dizer, meu irmão, sai dessa vida, cara. Levanta, vamos lá. Para com isso, cara. A sua atuação na igreja local também é atuar no reino de Deus. Como anda o serviço com os seus irmãos? Como anda o serviço aqui dentro? Sinceramente, eu comecei a desmentir algumas pessoas. Meu pastor, digo, você não é meu... Sou teu pastor não, irmão. Não, não é não. Sou teu pastor não, cara. Ah, Tom fulano disse que é da ID. Eu falei, não é não. Oi? É não. Ó, não pisa lá, ó. Falei isso esses dias. Mas ele não. Eu falei, pois é, mas ó, meses que não vejo esse cara lá na igreja. Há muito tempo. O cara ficou assim. Por quê? Somos discípulos de Cristo, amém? Obedecemos a palavra de Deus, amém? Então, ou ajunta ou espalha. É o que Jesus disse. Não dá para a gente ficar, fulano é bênção. Não, é uma peste, a gente tá, é bênção. Oh, abençoada, atribuladinha. Não. Presta, não presta, não presta. A gente não pode ficar amaciando o ego de gente que está indo para o inferno. Aleluia, culto de ceia. Qual é a motivação de você estar aqui, meu amigo? Ah, eu estou aqui, Tom, porque não tem outro lugar. Ah, eu estou aqui porque pelo menos eu não fico sem igreja. Deixa eu te falar. Tá ruim demais. Que se você está numa família e não faz nada, ou está na família errada, ou precisa aprender alguma coisa. Irmão, o menino mais ruim de uma família a gente põe para encher garrafa. Vai encher garrafa, vai lá. Só para a gente dar um cascudo e brigar depois. Que sabe que não vai encher, né? Mas... Irmãos, precisamos servir uns aos outros. Só serviço de igreja não é só pregar, não é só tocar, não é só cantar, não é só ficar na mídia. Serviço de igreja é fluir naquilo que Deus quer que você faça. Deixa eu te falar, a Santa Ceia não é para todos, a Santa Ceia é para filho. Sim, todos quantos receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você está em Cristo, a Santa Ceia é para você. Ah, mas eu fiz isso, eu dei dízimo, eu fiz aquilo, eu dei oferta. A pergunta aqui não é o que eu fiz, a pergunta aqui é o que ele te mandou fazer, você fez? Porque você pode fazer muita coisa, coisa que Deus não te pediu, coisa que Deus não te mandou. Aí você está igual uma galinha sem cabeça, corre para tudo quanto é lado e tal, estou fazendo o quê? O que ele te pediu para fazer? O cara que recebeu o talento, humanamente falando, ele fez certo, ou não? Vocês já pensaram nisso? Eu peguei o talento, eu não sei o que eu faço com esse talento. Eu vou guardar, quando o dono vier eu devolvo. E quando o dono veio, já chegou lá do carrão de cena e falou assim, cara, o que tu fez? Por que tu não colocou nem para multiplicar o meu talento?
A questão não foi o que tu fez, mas é porque você não fez o que eu te pedi, o que eu te falei, o que eu te indiquei, o que eu te direcionei, o que eu te apontei para fazer. Nós precisamos entender que a Santa Ceia é a ceia do Filho de Deus. Meus amigos, o que te foi confiado é precioso demais para cair no de crédito. O que te foi confiado é o reino do Filho. O que nos foi confiado é o reino do Filho de Deus. Nós precisamos valorizar, entrar, acessar, viver o reino de Deus. Santa Ceia, então, é o ambiente para filho. Amém? Queria te convidar a ficar de pé.